Bom dia pessoal do Instagram, bom dia pessoal do YouTube. Hoje vamos conversar sobre descentralização, como deixar de ser centralizadora, que realmente é algo que nós da advocacia a gente tem muito, né? A gente quer fazer tudo sozinha, a gente acha que só a gente que faz bem. Bom dia, Natália, tudo bom? Hoje a gente vai falar como a gente deixar de ser centralizadora para a gente ir para o mais, a gente conseguir ter mais resultado na nossa advocacia, nos nossos negócios. Por quê? Porque isso acaba atrapalhando muito a evolução do nosso negócio. Então, hoje, nós vamos conversar sobre como deixar de ser centralizadora para a gente ter mais resultados. E me conta aqui quem é centralizadora, quem quer fazer tudo sozinha, quem quer fazer todos os prazos, a jurisprudência, escanear os documentos, responder todos os clientes, que não delega nenhuma tarefa. Me diga, quem que é assim? Vocês conhecem alguma advogada que realmente quer fazer tudo sozinha e que não confia nos seus colaboradores, não confia em ninguém para fazer essas atividades? Me conta aqui se vocês conhecem alguém que tem esse perfil e compartilha essa live com seus amigos, com as suas amigas, com os advogados. Bom dia, doutora Franciele, minha parceira aí de escritório. Então, vamos lá. Então, vamos conversar sobre descentralizar e ir para o mais, porque quando a gente começa a delegar as nossas tarefas, que a gente consegue ter mais pessoas ali nos ajudando no operacional, mais tempo a gente tem para conseguir crescer, para conseguir pensar na nossa estratégia, pensar na nossa captação de cliente, na nossa estrutura do nosso negócio. Então, realmente é muito importante. Então, nessa live, a gente vai conversar sobre uma técnica para a gente realmente conseguir descentralizar, para a gente aprimorar a nossa gestão na nossa advocacia, que é muito importante, realmente. A gente delegar tarefas é super importante. Eu vi aqui que a minha internet aqui no Instagram, ela tá um pouco estável. Deixa eu colocar no 4G. Vamos lá. Agora ela voltou. Vamos lá, agora ela voltou. Porque às vezes ela dá uma travada, às vezes a internet fica meio ruim. Então vamos falar hoje sobre a importância de delegar as tarefas para o nosso crescimento, porque não tem como a gente, a advogada, dar conta de tudo sozinha, porque realmente tem que responder o WhatsApp, tem que consultar processo, tem que protocolar, fazer prazo, tem que escanear documento, tem que pedir documentos para cliente, tem que fazer network, tem que pensar em estratégia de marketing, tem que pensar nas nossas vendas. Como é que a gente faz tudo isso? Se a gente é sozinha, se a gente não confia em ninguém para fazer essas tarefas, realmente o nosso dia a gente não consegue dar conta. Então, primeiro ponto, o que a gente tem que fazer de primeiro é identificar o nosso perfil centralizador. Como é que a gente vai identificar, Daniela, se o nosso perfil é centralizadora ou não? Vamos lá. Primeiro, se autoanalisar. O que eu faço dentro do escritório que eu poderia delegar para outra pessoa? E isso está me impactando negativamente no meu escritório. Por exemplo, só eu que faço petição de juntada ou de endereço. Só eu que ligo para o cliente para cobrar documentos. Ah, eu preciso de tal documento, eu preciso que o cliente venha aqui assinar um outro formulário, um outro documento que eu preciso, que o juiz está pedindo. Só eu que faço isso. Será que isso atrapalha o teu andamento do teu escritório ou isso é bom para o teu escritório? Porque tu imagina, tu não consegue dar conta de tudo. Então, tu vai daqui um pouco cobrar desse cliente esses documentos daqui uma semana. Só que se tu tivesse outra pessoa, se tu tivesse delegado essa tarefa, você conseguiria agilizar o processo dele. Bom dia, Isabel. Você poderia agilizar o processo dele, por quê? Porque você estaria delegando essa tarefa que é operacional. Então, vamos identificar o nosso perfil, se a gente é centralizadora, e ter aquela consciência que sinais que indicam se o meu comportamento é centralizador, se eu tenho medo que as pessoas não façam de forma correta, que só eu que faço perfeito, só eu que faço do meu jeito. E outra fala que eu escuto muito, que é, eu também, gente,
Eu estou conversando aqui, mas eu também já passei por tudo isso. Ah, não, eu faço porque é mais rápido do que eu ensinar. Eu não vou ensinar porque dá muito mais trabalho. Eu vou ter que ensinar, depois eu vou ter que corrigir, então eu mesmo vou lá e faço. Será que isso está certo? Será que é inteligente da nossa parte a gente não ensinar o outro e achar que só a gente faz bem feito? E se a gente não ensinar o outro e a gente não tirar esse tempo para treinar o outro, ele nunca vai aprender e sempre vai depender de você. Então, realmente é importante a gente, sim, ter essa consciência, que a gente tem esse pensamento, que a gente tem essas atitudes para a gente começar a ir lá e ir mudando as nossas chaves, e ir mudar o nosso pensamento e tirar esse poder de centralização, a gente vai começar a ressignificar, tá? Então, a gente começa a fazer essas reflexões, começa a ver os motivos, por que que eu tenho medo de delegar? Por que que eu tenho medo e tenho falta de confiança na minha equipe? Por que que eu tenho medo de delegar? Por que que eu tenho medo que a pessoa faça errada, que não faça igual eu? Qual é esse medo? Será que esse medo existe? Será por que que eu tenho medo de pedir para o cliente entrar, para o colaborador entrar em contato com o cliente para fazer um pós-venda, para pedir um documento? O que que acontece isso? Por que que eu tenho esse medo? Esse medo é porque às vezes tu acha que a pessoa não vai falar igual a você, não vai passar a informação de forma correta, então tu vai ter que treinar esse colaborador. No momento que você treina esse colaborador para que ele tenha uma comunicação muito próxima da tua, que ele tenha alinhado, que ele tenha qualidade no atendimento, que ele faça o serviço tão bom quanto você, não precisa ter medo de delegar. Essa falta de confiança daí ela se supera. Porque o momento que eu treino as pessoas que estão comigo para fazer melhor que eu, já é um ótimo sinal, porque daí eu sei que vai estar em boas mãos. E coisa tão boa é quando a gente pode sair do escritório e a gente sabe que o escritório vai rodar sozinho, que os meus funcionários vão saber consultar um processo, vão saber passar informação para o cliente, vão saber resolver aquele problema que às vezes o cliente vem e quer saber do processo, e quer entregar documentos, e quer saber o que ele tem que fazer, e que a nossa equipe saiba responder isso. Só que isso não é do dia para a noite. Ah, agora eu resolvi que hoje de manhã eu vou acordar e não vou ser mais centralizadora, vou delegar tudo para minha equipe, não vou fazer mais nada disso, não quero mais ficar no operacional. Não é assim, gente. Não existe conto de fada, é uma construção. E aqui a gente está construindo, bom dia, dona Rosa, a gente está construindo para que realmente a gente deixe de ser centralizadora. Mas aqui eu também não estou dizendo que vai acontecer de hoje para amanhã. É um processo. A gente vai ter que treinar essas pessoas, contratar e começar a delegar elas através de treinamento, tá? Então a gente já identificou o nosso perfil. A gente é centralizadora ou não é? A gente tem medo de delegar? A gente tem falta de confiança? A gente centraliza tudo em nós? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que identificar. Identificar se a gente é centralizadora ou não. Bom dia, Alice, minha colega lá da associação. Então, primeiro ponto, identificando o perfil centralizador. Identificou, eu sou centralizadora, eu centralizo tudo em mim. Agora nós vamos para o segundo tópico, que é os benefícios. Quais os benefícios de eu deixar de ser centralizadora? Agora eu já percebi que eu sou centralizadora, que realmente eu pego e faço tudo sozinha. Como é que eu vou fazer para me deixar de ser centralizadora? Qual que é os benefícios para me deixar de ser centralizadora? Quais são as vantagens de eu abrir mão do controle excessivo? Tudo tem que passar por mim, eu tenho que revisar tudo, eu que tenho que assumir todas as responsabilidades. Eu gosto muito da autorresponsabilidade. Se eu te coloquei uma tarefa, se tem uma tarefa que é tua responsabilidade, eu deleguei uma tarefa de fazer ligações para tais clientes, para a secretária. E essa secretária, ela está ciente, ela é adulta, ela tem a responsabilidade e ela sabe que naquele período, naquele turno, durante o horário dela, ela vai ter que ligar para aqueles clientes. A responsabilidade é dela. Eu vou depois ir lá e conversar com ela. Fulana, Patrícia, tu conseguiu ligar para os clientes? Eles te atenderam? Eles entenderam? É isso, gente.
Por quê? Porque a gente não... E daí também não precisa ficar toda hora. Patrícia, tem essas 5 pessoas aqui para te ligar, para te solicitar documentos de aposentadoria. Tu já ligou? Tu já fez? Tu não sei o quê? Não, a responsabilidade é da Patrícia. Depois, no final da semana, eu vou perguntar as tuas tarefas que foi desenhadas para ti, ou dentro do software, ou dentro do Trello, ou dentro de numa planilha de Word, como tu tiver a tua organização. Daniela, não tem software ainda. Ok, faça um Trello, delegue pelo Trello. Ah, não tem condições de pagar o software, faz o Trello é gratuito. E ali tu vai delegar as tuas tarefas, tu vai dividir a tua operação do teu escritório com muitas pessoas. Né? Ou, por exemplo, outro exemplo, eu tenho que solicitar documentos para clientes, que aqui no nosso escritório é o Wesley que cobra. Eu vou delegar para o Wesley. Wesley, tu que vai ter que cobrar esses documentos dos clientes. E o que que acontece? Qual o benefício disso? Primeiro, eu abri mão desse controle excessivo. Não é eu que controlo tudo dentro do escritório. Segundo benefício de eu deixar de ser centralizadora, a minha produtividade, a minha eficiência, o tempo que eu não estou cobrando cliente, que eu não estou ligando para cliente, eu tenho tempo para fazer outras coisas estratégicas do escritório. Eu tenho tempo de vir fazer uma live, eu tenho tempo de fazer um post nas redes sociais, eu tenho tempo de fazer um network, eu tenho tempo de captar um cliente. Por quê? Porque eu sou mais produtiva, eu tenho tempo de fazer uma peça que é mais difícil, que daqui a um pouco a minha equipe técnica não faz. É isso, gente. Porque os benefícios da gente deixar de ser centralizadora é abrir mão desse controle, é ganhar produtividade, é ganhar eficiência. Tu vai motivar a tua equipe. Tu imagina, se eu estou num lugar trabalhando e a pessoa que me contratou não me delega nada, não confia em mim. Tu acha que eu vou me motivar? Não, a gente não se motiva. Então, o momento que a gente coloca desafios para nossa equipe, onde a gente coloca desafios para as pessoas se motivam. Por quê? Porque é responsabilidade delas. Tu colocou essa responsabilidade para elas. Então, elas sabem que elas vão ter que entregar, tá? E compartilhar exemplos reais de escritório que prosperaram, né, adotando essa abordagem de menos centralização. Então, eu gosto muito realmente de dizer, olha, hoje, se tu pensar em negócios grandes, em empresas muito grandes, como é que é? Não é centralizado. O dono da empresa, ele só controla. Ele só vai lá e olha de cima e observa se está sendo feito. E depois vê índice, depois vê se realmente foi cumprido as tarefas. Mas o gestor, o dono do negócio, ele não fica ali atrás da mesa peticionando o dia inteiro, escaneando, ligando para clientes adoidado. Não é assim. Não é assim. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente já percebeu os benefícios de ser descentralizadora. E agora, qual que é a técnica infalível para a gente deixar para a gente delegar com sucesso? Qual que é a técnica? Agora eu vou abrir aqui para vocês. Compartilhe essa live com outras pessoas, né? Para eles pegarem o assunto aqui com nós. Depois eu vou mandar um mapa mental para quem estiver assistindo a live sobre como deixar de ser centralizadora. E quem não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, que para nós, né, nos motiva a estar aqui produzindo conteúdo toda semana para vocês. Então, qual a técnica infalível para a gente delegar com mais sucesso? Realmente, o primeiro ponto é identificar quais as tarefas que são delegáveis. O que eu posso delegar dentro do meu escritório? O network eu posso delegar? Não. Escanear documento eu posso delegar? Sim. Ligação para cliente para cobrar documento eu posso delegar? Sim ou não? Sim. Ligação para agendamento de cliente, eu posso delegar, sim ou não? Sim. Eu tenho uma equipe técnica, eu posso delegar as peças processuais? Sim. Gente, se a gente começar a pensar todas as tarefas que a gente tem dentro do escritório, se a gente pode delegar ou não, esse é o primeiro passo. Identificar as tarefas delegáveis e as suas prioridades. Escanear documento, arquivar documento, registrar informações no software. Isso. Primeiro identifica. Depois, qual é o segundo passo? Identifiquei as tarefas que eu posso delegar. Daí vem a segunda etapa. A segunda etapa é selecionar as pessoas da tua equipe para fazer determinadas tarefas.
e ver as habilidades dessas pessoas e as experiências. Por exemplo, eu dentro do meu escritório, bom dia, seu Antônio, dentro do escritório eu tenho pessoas com habilidades diferentes. Eu tenho pessoas que têm habilidades com designer. Eu tenho a Patrícia que tem habilidade em fazer artes, em fazer posts. Então, eu vou delegar a parte de arte para ela. Eu vou delegar a parte de ligação de pós-venda para a Maria Eduarda, que tem facilidade em comunicação. Eu vou delegar a minha parte técnica para fazer uma petição, para fazer coisas burocráticas do INSS, para a Cassiele, que ela tem a parte técnica que ela está estudando, que ela é capaz, que ela já faz 5 anos que ela estuda isso. Então, eu vou identificando o que cada pessoa da minha equipe pode fazer de melhor, que ela tem de experiência e vou delegar para ela. E daí vocês podem estar me perguntando, Daniela, mas eu não tenho equipe, eu não tenho um monte de gente. Tudo bem, mas você vai ter se for o teu interesse. Então, eu tenho uma pessoa, eu vou delegar para aquela uma pessoa as tarefas mais operacionais e mais simples. E você vai treinar essa pessoa para cada vez ela se capacitar mais. Quando ela tiver mais capaz, você vai contratar outra pessoa que vai fazer as tarefas mais simples. E assim a gente vai subindo o nível. E daí essa pessoa que já sabe mais ensina o que sabe menos. E assim a gente vai, é um ciclo. Quanto mais a gente treina, mais as pessoas crescem, mais as pessoas se evoluem, e daí tu vai contratando pessoas que são mais rasas e que vão evoluindo junto. É assim, tá? Outra técnica infalível. Então, a primeira, identificar as tarefas delegáveis. Segundo, selecionar as pessoas que vão fazer, que têm habilidade, que têm experiência. Terceiro, comunicar claramente as expectativas e os objetivos de cada tarefa. Eu preciso que você ligue para o cliente e solicite os documentos para aposentadoria. Então, tem que ter uma comunicação muito clara. E eu preciso que você solicite para o cliente até sexta-feira, porque eu tenho prazo junto ao INSS. Então, seja muito claro nos seus pedidos, na sua delegação de tarefas, tá? Então, coloque prazos e seja muito clara no que você precisa, tá? E ofereça o quarto, tá? Ofereça suporte, ofereça orientação durante o processo de execução. Não adianta só tu delegar, tu descentralizar, tu não dá o suporte, tu não dá essa orientação. Se a pessoa tem uma dúvida, não sabe como fazer. Então, primeiro, ensina, deixa ela ver como é que tu faz. Depois ela vai fazer e tu vai analisar e assim a gente vai indo para o mais, tá? Então, o quinto, então, primeiro, identificar as tarefas. Segundo, selecionar os membros da equipe. Terceiro, comunicar de fora claramente. E depois, no quarto, oferecer suporte, orientação durante todo esse processo que a gente tem de delegação de tarefa, de descentralizar todas as tarefas que a gente tem. E quinto é dar espaço para a equipe assumir a responsabilidade de aprender com a experiência. Então, tu imagina, se a pessoa não fizer algo que tu delegou para ela, ou se tu nunca botar ela para fazer, como é que ela vai aprender? Como é que a gente aprende? Como é que a gente aprende a advogar? Como é que a gente aprende a fazer peças que a gente nunca fez? Como é que a gente aprende a fazer algo novo? Fazendo! Se tu não der essa oportunidade, essa responsabilidade para a pessoa se desenvolver, ela não vai aprender. Então, você tem que dar espaço para a sua equipe assumir, ela vai assumir essa responsabilidade, mas ela vai aprender com essa experiência, tá? É muito importante isso. E agora vocês devem estar me perguntando, vamos lá, quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, quem ficar com alguma dúvida, depois deixa aqui nos comentários, e depois eu vou fazer uns storyzinhos para vocês interagirem sobre essa live aqui, sobre esse conteúdo, que é conteúdo de mentoria, conteúdo que eu dou lá para minhas alunas em mentoria que a gente está abrindo aqui para vocês. E qual que é o plano de ação? Para mim colocar, o que é um plano de ação? Para mim colocar isso em prática. Como é que eu vou fazer, bom dia Silvia, como é que eu vou fazer para colocar em prática essa técnica infalível? Agora nós vamos falar um plano de ação, tá? O plano de ação então anota aí, tá? Plano de ação a gente vai ter vários tópicos. A gente tem 5 tópicos aqui. Então vocês vão anotar qual que é o plano de ação. Primeiro plano de ação para você implementar a técnica de delegação, de realmente você deixar de ser centralizadora. O primeiro plano de ação é
analisar as tuas tarefas diárias e identificar as que podem ser delegadas. Então, primeiro ponto do plano de ação é identificar, desenha, escreve. Depois, o segundo é escolher um membro da equipe e atribuir aquela tarefa delegada, oferecendo informações claras, orientações claras. Aqui a gente tem que ter uma comunicação muito desenhada, tá? Eu quero que faça desse jeito, dessa forma, em tal data e que me entregue, né? Tudo muito desenhado, muito claro. Aqui o óbvio precisa ser dito. A gente precisa se comunicar de forma muito bem com as pessoas para que as pessoas entendam os nossos comandos. Terceiro, monitorar o progresso e oferecer feedback construtivo. Então, você vai monitorar, você vai delegar aquela tarefa e você não vai abandonar ela. Você vai ter que ir lá, verificar se a pessoa conseguiu fazer, como é que está sendo a evolução, se ela sentiu alguma dificuldade, como é que está sendo essa experiência nova dela de assumir outra responsabilidade que ela não tinha. Então, realmente, você vai ter que monitorar esse progresso e oferecer aqueles feedbacks positivos. Você fez, que bom, meus parabéns. É o primeiro passo. Às vezes as pessoas dizem, Daniela, mas eu não gosto de elogiar, porque aquilo ela tem que fazer, aquilo é obrigação dela. Elogia. As pessoas precisam de elogio, as pessoas gostam, quem não gosta de ser acolhida, de ser elogiada, quem não gosta de receber um afeto, gente. Por quê? Porque primeiro a gente dá feedback construtivo para depois, se a gente precisar fazer algum feedback de correção, a gente primeiro tem que ter o feedback construtivo. Primeiro a gente elogia, primeiro a gente enche o potinho de coisas boas para depois a gente cobrar, tá? E depois, quarto, avaliar o resultado e reconhecer os pontos positivos da delegação. Então, depois que você delegou, que tu escolheu a pessoa, que tu monitorou o processo, que depois se deu certo, olha, realmente tu conseguiu dar conta, conseguiu responder os clientes, conseguiu solicitar documentos. Olha só, meus parabéns, né? Tu vai avaliar os pontos positivos dessa delegação, tá? E depois que tu já tem essa receita de bolo, tu vai só repetir o processo com outras tarefas, aumentando o grau de delegação. Primeiro eu delego uma coisa fácil, depois algo médio, depois algo difícil. Mas depois que a gente aplica essa receita de bolo, esse plano de ação, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por quê? Porque tu já sabe como fazer. É só tu repetir. É só tu repetir, aumentar, contratar mais pessoas. E aquele medo da contratação, realmente não dá para a gente ter. Porque depois que a gente começa a delegar, a gente consegue sobrar mais tempo para realmente coisas mais importantes dentro do escritório, o segredo é esse, né? A produtividade vai aumentar, vai sobrar mais tempo para te sair atrás da tua mesa, porque o cliente não está atrás da sua mesa e do teu escritório. A tua prospecção não está atrás da tua mesa, tu só peticionando. O teu crescimento está além da mesa. Através do network, através do marketing, através da tua exposição, tu tem que ser lembrado para as pessoas te contratarem, tá? Então eu quero agradecer todo mundo que estava aqui na live, a live vai ficar gravada. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para você receber, né, atualizado aí as minhas lives. Eu também quero fazer um convite especial. Todo sábado eu tenho um programa de autoestima, de autoconhecimento na Rádio Itapuí, também fica gravado no YouTube, onde a gente entrevista mulheres maravilhosas, né, que compartilham com nós as experiências aí da vida, para a gente ir para o mais, para a gente se autoconhecer. Então, muito obrigada para todos e para todas que estão aqui me assistindo. Depois eu vou fazer uns storyzinhos sobre esse conteúdo aqui da live. Um beijo, tudo de bom.